O último endereço residencial conhecido de Boxer, fornecido por ele em Praga quase 15 anos atrás, não era verdadeiro. O residente entrou em contato com os amigos, os soviéticos, em São Paulo. Não sabemos se tratava da filial da Residentura Tchecoslovaca ou da KGB. E eles também não sabiam de nada. A central decidiu, então, não continuar a busca e recomendou somente que o residente lembrasse do sobrenome do colaborador, caso ele entrasse em contato com a embaixada. Após 1968, o serviço de inteligência tchecoslovaco já não era o mesmo, que operava habilmente no mundo inteiro. Já escrevemos que, como resultado de imigrações e da expulsão de uma série de oficiais, a capacidade operacional e de inteligência nesta organização ficou desestabilizada, o que geralmente levava muito tempo, cerca de 10 anos, para se corrigir. A STB não sabia, por exemplo, que ao voltar ao Brasil, Boxer se uniu à ala radical do PCdoB e fez curso guerrilheiro na China. É possível concluir que, se o serviço de inteligência tchecoslovaco soubesse dessa informação, não desejaria ter mais nada em comum com Boxer. Aqui é preciso fazer um esclarecimento. A linha da STB era determinada pelo Partido Comunista da Tchecoslováquia, que era, por sua vez, completamente subordinada ao Partido Comunista da União Soviética, que era hostil ao desvio maoísta e ao comunismo das linhas chinesas e albanesa. A STB e a KGB frequentemente apoiaram a violência e diversos grupos guerrilheiros terroristas na África, América do Sul, Oriente Médio e Ásia, além de participarem das próprias em vários atentados, crimes e ações. Porém, as atividades de guerrilheiros esquerdistas brasileiros não contavam com o apoio nem de Praga, nem de Moscou. A linha da diretoria do partido no Kremlin foi decisiva. Também o PCB brasileiro, o partido dos, entre aspas, ortodoxos comunistas, segundo Moscou, não se engajou diretamente nas ações do partido concorrente, ou seja, do PCdoB. As fontes brasileiras apontam claramente o apoio chinês para esta guerrilha e para o curso que Boxer fez na China em 2 possíveis locais, Pequim e Nanquim. Segundo as mesmas fontes, Boxer chegará à China em 1964 ou 1966, de onde voltaria em 1966 ou 1967 para participar do movimento de guerrilha na região do Araguaia, combatendo contra o governo. Obviamente, tudo isso era ilegal e não estava de acordo com as leis de repressão da junta militar. Também não está clara a data de falecimento de Boxer. Existe a versão de que foi morto pelo exército em 1974, no dia 4 de fevereiro, mas fontes militares informaram que ele é considerado desaparecido. Não há acordo quanto ao destino desse homem. Que foi declarado herói e mártir pela propaganda esquerdista. Não nos cabe julgar se alguém foi herói ou não, apenas descrevemos o conteúdo dos documentos da polícia secreta comunista, na qual Boxer foi um bom e valorizado colaborador, por trás dos nobres slogans da luta por ideias, o serviço não passava de delegações de colegas. Por trás dos nobres slogans da luta por ideias, o serviço não passava de delações de colegas e funcionários da embaixada de um país que, então, ainda não era governado por uma junta direitistas de generais, mas pelo presidente João Goulart. Outro caso que desperta dúvidas é o de um conhecido jornalista brasileiro trabalhado pelo 2º Departamento durante sua estadia na Tchecoslováquia. Nos arquivos de Praga existem 3
pastas dedicadas a ele. Uma delas é a, abre aspas, pasta sinalizadora, fecha aspas, a pasta de trabalho conduzida em casos de pessoas suspeitas que continham a verificação do sinal e a confirmação ou negação da suspeita de atividade ilegal à luz das leis comunistas de então, que era contrária. Geralmente eram suspeitas relacionadas a atividades subversivas contra o comunismo, ou pior, de inteligência para um país estrangeiro. A segunda pasta está marcada com PO, entre aspas, pessoas verificadas, o que significa que a STB a estava observando por suspeita de atividades antiestatais ou para um recrutamento futuro. Após a verificação, a pessoa poderia cair em estado de acusação ou ser recrutada por ameaça, manipulada pela divulgação de fatos comprometedores. Essas duas pastas eram conduzidas pelo segundo departamento, a contra-inteligência, mas também tivemos acesso ao material reunido pelo Serviço de Espionagem. Trata-se de uma subpasta apresentando o, abre aspas, trabalho de reconhecimento, fecha aspas, de objeto sobre o ambiente jornalístico brasileiro, que contém outra pasta separada sobre o nosso objeto de interesse. Ficamos sabendo, através do índice no início da pasta, que, em determinado momento, seu registro de pasta sinalizadora foi alterado para a pasta de agente e a maioria dos documentos fora destruída. Não tivemos, portanto, condições de verificar o conteúdo desses documentos. E, para piorar, as conclusões dos materiais são contraditórias. Tentamos entrar em contato com testemunhas ainda vivas, pessoas que, segundo os materiais, conheceram e tiveram contato com o jornalista nos tempos que ele trabalhou em Praga. Nenhuma se lembra dele. Uma delas foi contactada por e-mail e afirmou não se lembrar de nada. A outra, com quem falamos por telefone, deu prontamente a mesma resposta. Ou as informações escritas pela STB são imprecisas, incorretas ou falsas, ou, o que também deve ser levado em conta, ou o, entre aspas, esquecimento, deve ser, esconde um motivo completamente diferente, talvez ameaçador. Conseguimos entrar em contato com um dos secretários da Embaixada Brasileira que trabalhou em Praga na época e confirmou que o conhecia. Abre aspas. A União Soviética conquistou a fama graças à qualidade de seus espiões e rede de espionagem, tanto na luta contra a Alemanha nazista como também contra o Ocidente. Fecha aspas. A citação faz parte de um texto do jornalista e em sua obra chama a atenção a dedicação expressiva ao tema da espionagem. Pode-se tratar de mero interesse pelo assunto, de sua própria experiência ou, inclusive, de sua colaboração com serviços secretos. Aqui é preciso acrescentar que seus documentos públicos e acessíveis da Polícia Secreta Tchecoslováquia, do Serviço de Inteligência e de Contra-Inteligência forem verdadeiros, podem indicar a colaboração com os seus serviços secretos. Antes de apresentar o conteúdo das pastas, devemos esclarecer que não somos os primeiros a revelar a sua colaboração como agente da STB. Em 2013, o tcheco Marias Pelant já o fizera em um trabalho chamado Tchecoslováquia and Brasil, 1945-1989. Diplomats, Businessmen, Spies and Guerrilheiros, publicado pela Central European Journal of International and Security Studies. É possível encontrar mais informações em uma pesquisa realizada a pedido do Ministério das Relações Exteriores tcheco, que deverá ser publicada. Em fevereiro de 1967, o jornalista brasileiro Mauro Santayana estava em Praga. Segundo informações de sua pasta pessoal, do arquivo da Rádio Tcheca, foi redator responsável pela seção
de audição para o exterior de abril de 1967 a maio de 1968. As informações da seção de recursos humanos apontam que Mauro trabalhara anteriormente no jornal Diário de Minas, 1951 a 1959, no jornal Última Hora, 1959 a 1963, e depois no Ministério das Relações Exteriores, 1963 até 1964. Após o, entre aspas, golpe militar, emigrou para Cuba, onde em 1965 até 1966 trabalhou na Rádio Havana, Cuba, e em seguida foi para a Tchecoslováquia. É possível completar esses dados com informações disponíveis nas páginas do Arquivo Público Mineiro, onde um documento feito pela Polícia Brasileira em 1973 confirma a volta do jornalista para o seu país naquele mesmo ano. No documento está registrado que antes da imigração ele não escondia as convicções pró-comunistas, o que inclusive comentou com certa ironia ao DOPS, que lhe fornecera o certificado de segurança indispensável para o trabalho nas estruturas políticas federais. O ano era 1961 e Mauro trabalhou no gabinete do presidente Jânio Quadros, em Minas Gerais. Em dezembro de 1961, foi membro de uma delegação brasileira de representantes de sindicatos a caminho de Moscou, para o 4º Congresso Mundial de Sindicatos. O documento também anuncia o seu caminho à imigração. Após o golpe, ele se refugiou na Embaixada Francesa no Rio, de onde migrou para o México e encontrou com a esposa Vânia. De lá, rumaram para Cuba e então Tchecoslováquia. Podemos ver como a STB via a estadia do imigrante político na Tchecoslováquia. Na pasta de Serviço de Inteligência, o primeiro documento é uma informação fornecida pelo camarada Solakov, do Serviço de Inteligência búlgaro. Segundo as informações fornecidas pelos comunistas brasileiros, residia em Praga o emigrante político Mauro Santayana, abre aspas, contato secreto da polícia brasileira, fecha aspas, que conseguiu penetrar no ambiente dos camaradas brasileiros no país, conquistar a confiança dos tchecoslovacos e, por fim, entregar as informações adquiridas à embaixada brasileira. O embaixador tchecoslovaco no Rio de Janeiro também recebeu dos comunistas no Brasil um sinal similar, anotado em 29 de novembro de 1967. Segundo essa fonte, o PCB verificou que uma das informações fornecidas por Santayana chegara a Washington por intermédio do Itamaraty. O primeiro departamento, então, consultou o segundo departamento, a contra-inteligência, a respeito dessas suspeitas. Em uma breve nota de 7 de agosto de 1967, é possível ver que a KGB também se interessou pelo jornalista brasileiro. E uma seção do segundo departamento respondeu à solicitação dos soviéticos. O chefe subcoronel Benes afirma, abre aspas, não conhecemos nenhum jornalista brasileiro chamado Santojan. Segundo o Departamento de Passaportes, também nenhum cidadão brasileiro com este nome se encontra na Tchecoslováquia. Assim, não possuímos nenhum conhecimento sobre o mencionado, fecha aspas. Em alguma das etapas de recomendações e perguntas, houve um erro na grafia do sobrenome e a contra-inteligência respondeu veridicamente que não havia nenhum Santojan em Praga, mas havia sim um Mauro Santayana na pasta a um documento de agosto de 1967, com uma pergunta em russo, graças à qual conhecemos a importância de Santojan, que, abre aspas, não faz muito tempo enviou uma carta pessoal para o ministro das Relações Exteriores, M. Pinto, na qual lhe declarou que encontrara em Praga brasileiros que fazem parte dos seguidores do antigo governador, o nacionalista de esquerda, Leonel Brizola. Esses brasileiros em Cuba e na Tchecoslováquia receberam treinamento especial para a luta de guerrilha. A carta de Santojan
causou impressões de assombro em Pinto. Em uma conversa particular, Pinto disse que, para ele, está claro que os guerrilheiros que agem na América Latina não vêm somente de países com orientação pró-chinesa, mas também de países orientados por Moscou, fecha aspas. Eu acho, né, que o ministro das Relações Exteriores aqui, se eu não estiver enganada, deve ser o Magalhães Pinto, que é M. Pinto aqui, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Não sabemos se a carta foi realmente enviada pelo tal Santojan, mas sabemos que em setembro e em outubro, o embaixador tchecoslovaco no Rio de Janeiro foi convocado a dar explicações ao Itamaraty, onde lhe foi apresentado abre aspas, protestos verbal, fecha aspas, não publicado, em uma relação abre aspas, coparticipação de órgãos tchecoslovacos do governo no transporte, fecha aspas, de guerrilheiros que lutaram nas montanhas do Caparaó, em Minas Gerais. Não, é isso mesmo, ó. José de Magalhães Pinto, 1909 até 19, morreu, né, nasceu em 1909, morreu em 1996, político e banqueiro brasileiro, ministro das Relações Exteriores de março de 67 a outubro de 1969. É considerado um dos articuladores do golpe, né, entre aspas, em 1964 e caloroso seguidor dos governos militares. Arquivo Nacional da República Tcheca, né? Nota de rodapé, pessoal. Além disso, mesmo que no relatório sobre a nota diplomática do Comitê Central do Partido Comunista da Tchecoslováquia exista um grande ponto de interrogação e uma anotação questionadora em vermelho, o Serviço de Inteligência sabia perfeitamente que se tratava da Operação Manuel, ver capítulo 23, através da qual os cubanos transportaram guerrilheiros via Praga com a ajuda da STB. É razoável supor que uma das fontes de informação para o governo brasileiro nesse caso possa ter sido justamente o jornalista que vivia em Praga, pelo qual a contra-espionagem tchecoslováquia também se interessou. A partir da denúncia do agente Antônio, alocado na Embaixada Brasileira, a contra-inteligência relatou que Helder, secretário do órgão, recebeu da Central no Brasil instruções para penetrar a seção brasileira de Rádio Tchecoslováquia, dominada por elementos comunistas. Segundo a fonte citada, cumpriria esta tarefa por intermédio de Santayana, que trabalhava nesta seção. No final de novembro e início de dezembro, ocorreram alguns encontros entre representantes do primeiro e segundo departamentos da STB para uma entrega mútua de conhecimentos sobre o jornalista e para coordenar os passos seguintes. Na nota sobre o primeiro encontro, possuímos informações de que a contra-inteligência observou os contatos do jornalista com o secretário da embaixada, que ocorriam após o trabalho em encontros fora da sede. No encontro seguinte, os dois departamentos decidiram que era preciso esperar as decisões do Comitê Central do PCB da Tchecoslováquia e que a continuação do reconhecimento caberia à contra-inteligência. Em junho, Praga recebeu dos amigos soviéticos, né, de Cuba, uma nota criticando o jornalista. Santayana foi criticado na Rádio Havana por, abre aspas, oportunismo, fecha aspas, e por isso deixou a ilha. Em uma nota da contra-inteligência tchecoslovaca de 27 de julho de 1968, né, os documentos de janeiro a maio foram destruídos. Constava a sugestão para expulsar o jornalista da Tchecoslováquia por ter causado, abre aspas, sérios danos às relações com o Brasil, fecha aspas. Foi elaborada, inclusive, uma proposta apropriada, 3 de julho de 1968, assinada pelos chefes da seção. Se o jornalista fosse expulso, seria proibido de entrar em qualquer país do bloco socialista, na proposta do capitão
Bohan, do segundo departamento da STB, está clara a maneira de pensar da polícia comunista secreta. Abre aspas. O ministro das Relações Exteriores informará à Embaixada Brasileira que a medida contra Santayana é a nossa reação às repetidas queixas do Ministério das Relações Exteriores brasileiro quanto aos artigos da imprensa tchecoslovaca que foram, durante certo tempo, inspirados diretamente por Santayana. A nossa imprensa aceitou esta linha, convencida de que